semana. Quer dizer, não é a última aula. Não, tem Ivan Lucas ainda. Tem Ivan Lucas aí. Sir, e o carro, sir? Foi prometido pra última aula, né? Então, vamos ver se... pessoal, eu acho que... Tenho quase certeza que eu vi uns dias atrás pronto já. Não. Ó, eu não posso garantir, gente. Sem falta, semana que vem eu faço, tá? Só não consigo fazer hoje, tá, pessoal? Prometem. Tá? Ok? Pessoal, seguinte então. Vamos dar uma sequência rapidinho. Deixa eu só organizar aqui meu quadro, tá? Que aí a gente já finaliza o nosso assunto, tá? Então a gente estava vendo o nosso equilíbrio corpo extenso. Ok, certinho. Então a gente estava vendo o nosso equilíbrio do corpo rígido ou corpo extenso. Nós vimos que havia duas regras para levarmos em consideração. Pessoal, ali conversando, por favor. Tá? Ó, então a gente vai ter o seguinte, duas regras. Uma que a gente chama de equilíbrio de translação, em que a tua força resultante precisa ser igual a zero, tá? E quando nós trabalhamos com esse nosso caso, a ideia é que as forças para cima serão iguais às forças para baixo, assim como as forças que você tiver para a esquerda serão iguais às forças que você vai ter para a direita. Ok. E aí, pessoal, nós tínhamos aquela situação do torque resultante ser zero. Torque resultante ser igual a zero. Onde esse nosso torque, pesado, foi o quê? Sim, torque resultante igual a zero, então a gente tem o torque que é horário igual ao torque que é o anti-horário. Ok, pessoal. Então, essa aqui era a nossa ideia básica, tá? Essa aqui era a nossa ideia básica. E aqui tem mais alguns detalhezinhos do tipo assim. Como é que tu calcula o peso de um corpo? Peso. Peso, massa. Isso vai ser bem normal, principalmente porque a gente vai estar trabalhando com alturas que nós temos que equilibrar, então uma das coisas que a gente vai ter que fazer é representar o peso desse cara. Peso será a massa vezes a gravidade. E tem um outro detalhezinho, onde eu represento o peso do corpo, no centro dele, sempre a gente vai colocar assim, vamos supor uma barra homogênea, também para a gente imaginar que o peso está no centro desse cara, certo? Então, galera, a gente vai ter peso sendo massa vezes gravidade, vai ser muito útil para a gente, e a gente vai ter aqui o centro de massa do corpo, caso ele seja homogêneo, nós vamos fazer sempre exatamente no centro geométrico, cara, tá? Obviamente que se você pensar numa barra que a densidade dela não é homogênea, esse centro de massa não estará no centro. Então, o que vai acontecer? Essa barra terá uma certa massa M e a gente vai ter que sempre representar o peso dessa barra bem no meio dela, sendo peso igual a M vezes G, tá? Isso aqui vai acontecer bastante porque nós vamos trabalhar com corpos que são, beleza? Então, galera, o primeiro caso que a gente vai trabalhar aqui vai ser um caso clássico gangorra, pessoal. Você coloca um caso de uma gangorra. Esse caso é o caso mais simples que nós temos. Dá para você resolver ele sem tantos artigos matemáticos, sem tantas regras para você desenvolver, tá? Mas a ideia é essa. Eu só esqueci de colocar a fórmula do torque, né? Torque sendo força vezes distância. E o que a gente sabe sobre essa nossa força e essa que ângulo você vai ter que formar? Perfeito. Elas precisam ser perpendiculares. Ok. O nosso caso da gangorra, ele é muito... eu vou colocar aqui, obviamente, uma gangorra bem simplificada. Okay? Beleza. Então eu tenho uma gangorra, ela é igualmente espaçada aqui dos dois lados, obviamente, né? Vamos colocar o chão aqui para não reprovar o técnico, né? E aí, galera, eu vou pensar na seguinte ideia, que tem um peso de cada lado dessa gangorra. Mas antes de qualquer coisa, vamos marcar o comprimento dela. E vamos sugerir aqui que essa gangorra tenha, sei lá, 6 metros de comprimento. Um gangorrão grandão pra caramba. Beleza? Aí o que acontece, galera? Eu vou colocar aqui um objeto, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele como sendo um bloco aqui para não ter que desenhar uma pessoa, certo? Então vamos pensar que um menino sentou bem na ponta dessa gangorra e ele sentou aqui e ele tem 20 kg. Uma criança novinha, né? Tá? Uma criança novinha, né? Um mais velha que a minha 4 anos, com 17. Enfim, tá? Beleza. Aí, o que acontece é o seguinte, nós temos um segundo bloco para colocar nesse sistema, só que esse bloco tem 40 kg, tá? E eu quero manter esse sistema níquel. A pergunta é, onde eu devo colocar esse par que acha? Por quê? Tá, mas eu quero que se fosse 42. Exato. A nossa ideia é, obviamente, sugerir o valor de forma intuitiva, tá? Mas a tua resposta está correta. Falou assim, cara, é na metade. Não vou colocar ele bem na ponta. Daí meio que dá uma equilibrada, né?
Eu tenho mais massa, mas eu tenho menos distância. É a ideia do torque, tá? É a ideia do torque. Então o que acontece? Quando você está trabalhando com gangorra, a gente geralmente não questiona quanto é a força de apoio que é aqui. Mas a ideia é, eu tenho um segundo bloco e esse bloco tem 40 kg. E eu quero colocar ele em algum lugar aqui para que haja equilíbrio. O local que eu colocar vai ser bem no meio, mas eu quero mostrar a matemática. Então eu vou colocar aqui o bloco, vou dizer que ele tem 40 kg. E para a gente encontrar isso, eu vou imaginar que ele tem uma distância com relação ao nosso. E aqui, pessoal, todo o corpo extenso, haverá um ponto fixo para você utilizar de referência. No nosso caso, o ponto fixo aqui é o centro dessa gangorra. Vai ser o nosso PF, pessoal. Não vou mais escrever ponto fixo. PF, né? O prato feito? Não, ponto fixo, tá? Então aqui, ó, pessoal, como é que eu vou resolver o meu problema, tá? Aqui, você não precisa ficar se preocupando nas forças para cima e nas forças para baixo. Caso tenha algum que mais, você tem que pensar o seguinte: existe força do lado esquerdo? Existe. Então essa força do lado esquerdo gera torque. Qual a orientação do torque geratório? Coloca o ponto fixo do lado esquerdo. Isso aqui é anti-horário. E esse cara aqui do lado direito é horário. A ideia básica da gangorra, você vai sempre resolver direto com os torques. Torque anti-horário igual a torque horário. Torque anti-horário igual ao torque horário. Ok. Agora, pessoal, no caso da gangorra, quem está do teu lado esquerdo vai sempre fazer torque anti-horário. E quem está do lado direito vai fazer sempre torque horário. Certo? Então a ideia, você vai pensar, torque, como que eu calculo torque? Ó, torque é força vezes distância. Como você tem bloco do lado esquerdo que tem um certo peso, distância com relação, você teria que escrever força do lado esquerdo vezes a distância que você tem do lado esquerdo, sendo igual a do lado direito, mesma coisa, força do lado direito multiplicado pela distância que você tem do lado direito. Ok. Porém, galera, nesse nosso caso, a força que você faz do lado esquerdo, ela é oriunda do quê? Do peso desse cara. Então, ó, você poderia escrever assim, ó, massa do lado esquerdo vezes a gravidade, vezes a distância do teu lado esquerdo, sendo igual a massa do lado direito vezes a gravidade, vezes a distância que você tem do lado direito. Ok, pessoal, e aqui o caso da gangorra tu consegue resolver de um jeito bem rápido, ó. Corta a gravidade fora da tua conta, corta fora da conta, e você vai conseguir resolver numa boa, como sendo massa do lado esquerdo vezes esquerdo, massa do lado direito vezes esquerdo. Senhor, e se eu colocar duas massas lá do lado direito? É só você colocar um novo elemento, massa, distância, para essa segunda massa, tá? Então, por exemplo, vai ficar assim, massa do lado esquerdo vezes a distância do lado esquerdo, igual a massa do lado direito vezes a distância do lado direito. A gente está usando toda uma teoria, mas acaba ficando simples. Ó, vamos lá. Qual é a massa que eu tenho do lado esquerdo? 20. Beleza. Qual é a distância que eu estou do lado esquerdo? Agora, pessoal, preste atenção. Toda vez que você for medir uma distância, você tem que medir a distância do cara até o que é a tua análise. Então, vamos lá. Esse cara tem 20 kg. Pode ser 3, porque o tamanho da barra é 6. Então, ele está do caminho 3 metros. Ok, então fica 20 vezes 3, sendo igual a massa do teu lado direito, que é 40, vezes essa distância que ele tem que estar aqui, que é justamente o que nós queremos descobrir. Essa distância aqui do teu lado direito. Beleza? Exatamente. Vai dar 1,5 essa distância, que é exata metade do caminho ali entre o ponto e essa extremidade. Ou seja, tu vai pegar o 40 e vai jogar dividindo aqui, e você vai ter que a distância do teu lado direito será 20 vezes 3 dividido por 40. 20 dividido por 40 vai dar 0,5. 0,5 com 3 vai dar 1,5 metros. Ok. Fechando então o nosso problema, tá? Pessoal, então assim, o caso da gangorra, ele é relativamente simples esclarecer ele, tá? Se, por exemplo, o cara falasse assim, viu? Ó, mas é o seguinte, cara, eu não sei que distância tem que ser esse cara de 40 kg. Só que nesse lado aqui tem um cara de 12 e tem um outro cara de 10. Aí como é que tu faria? Tu faria, tem um cara de 20 e ainda tem um cara de 10 kg aqui. Tu faria 20 vezes 10, massa do lado esquerdo. Outra massa? Coloca uma nova massa, uma nova distância. Então você pode pensar que tem dois pesos de um lado do lado apenas, tá? Ok, fechou? Boa? Ok. Galerinha, na nossa sequência, a gente vai ter agora situações que são um pouco mais complexas, porque o caso da gangorra é o mais clássico. É o que você vai encontrar assim, você procurar também. Você não precisa fazer nenhuma conta, mas, obviamente, porque eu te ajudei com duas massas que a proporção delas é fácil.
Se eu tivesse colocado 50, você já ia olhar, putz, que distância, né? Ó, esse cara tem que estar 1.5, porque você tem uma proporção exata. Se fosse 50 aqui, ó, eu ia jogar 50 dividindo, 20 por 50 dá 0,4, 0,4 vezes 3 ia dar 1.2 metros. Então não ia ser uma coisa tão fácil de cabeça, tá? Até dá, mas tem que dar essa proporção. Agora, pessoal, ó, vamos colocar um caso que nesse nosso caso a gente vai ter mais metódico. Então vamos lá. A ideia é assim, eu vou colocar aqui uma sala em que no teto dessa sala eu vou prender um objeto. E esse objeto, pessoal, tá bem na moda. Tem uns luzes que vai comprar que ele tem uma haste, daí tipo ele tem um peso, daí do outro lado tem damas, furado. Então seria algo mais ou menos desse gênero aqui, ó. Tu tem uma corda aqui, certo? Tu tem uma haste aqui, ok? Essa haste que tu tá colocando aqui, vou colocar uma haste longa, bem longa, com uns 4 metros de comprimento, essa haste aqui. Ok? Certo? E aí o seguinte, pessoal, essa haste, a gente sabe que ela possui uma massa de 5 kg. Ela possui uma massa de 5 kg. Ok. E aí, galera, o que acontece é o seguinte: a 1 metro de distância aqui, ó, de onde está presa a corda, 1 metro de corda, eu coloco um contrapeso ali do outro lado para poder gerar equilíbrio. Porque, ó, se eu pensar que tem uma haste e eu não estou segurando bem no meio dela, segurando aqui, cara, segurando aqui, ela cai, certo? Então o que está acontecendo? Eu estou colocando aqui, ó, desse lado um contrapeso para poder sustentar esse, certo? Então eu vou colocar esse contrapeso como sendo algo pendurado, ó, beleza? E aí a minha pergunta é a seguinte: esse contrapeso que eu vou colocar aqui, quanto que tem que ter de massa para, ok? Além de estar questionando isso para vocês, tem uma outra coisa. Cara, eu estou colocando esse sistema pendurado numa corda. Quanto de força essa corda tem que fazer para... Tá. Então, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer, bom, a gente quer saber duas coisas. Nós queremos saber como que é o teu contrapeso, ok? E aí, você ainda também quer saber quanto que é aquela tração naquela corda que segura, certo? E aqui, galera, o que a gente vai fazer é o seguinte: primeiro, vamos desenhar as forças, eu preciso representar elas, tá? Então, vamos lá, galera. O meu primeira representação que a gente vai ter aqui vai ser a própria tração da corda, porque é o cara mais simples que você tem. Se tem uma corda aqui, essa corda faz uma força puxando o tema para cima. Então aqui, ó, haverá uma tração nessa corda. Tem, beleza? Fechou a tração da corda. Que força mais que tem nesse peso de quem? Do bloco misterioso. Tem um peso aqui que a gente não sabe quanto que é. Ok, então tem esse peso desse bloco que eu não conheço. E o que mais que tem de força? De quem? Isso, da própria barra que tem aqui. Ó, se ela tem uma massa de 5 kg, e aí? Qual que é o bloco? Ué, vamos lá. Se ele tem 5 kg, quanto é? 50. Então eu tenho que colocar esse cara onde? Na ponta. Na ponta. No meio, a barra, a gente sempre representa o peso dela no meio. Então aqui, ó, 50 N. Beleza? Agora, pessoal, agora a gente vai fazer isso de uma forma bem metódica. Não tem tanto erro, galera. É só você se organizar e meter ficha no teu problema, tá? A hora que você se organiza, vai tudo numa boa. Ó, nós vamos resolver em ordem. Nós vamos fazer primeiro o equilíbrio de translação e depois eu vou fazer o equilíbrio de rotação, que vocês vão ver que sai bem facinho. Então, ó, pessoal, nessa história para esquerda e para direita, né? E para baixo. Ok, então no equilíbrio de translação, as forças para cima precisam ser iguais às forças para baixo. Olhando para o teu sistema, então, que igualdade eu posso fazer? Com o peso. Ó, se você sabe, na sua primeira condição aqui, as forças que precisam ser iguais às forças para baixo, isso por quê? Porque tu tem que ter um equilíbrio no sistema. O que tu tem para cima? T. O que tu tem para baixo? P e 50. Então a gente vai ter aqui que T precisa ser igual a P mais 50. Dúvida aqui? Faz sentido? De boa? Força para cima igual a força para baixo. Beleza. Agora, galera, no teu segundo estágio, a gente já fez o equilíbrio de translação. Falta o equilíbrio de rotação. Para você fazer o teu equilíbrio de rotação, antes de qualquer coisa, ó, muito aluno chega, torque horário igual a torque anti-horário, mas torque é força vezes distância, e daí começa... Gente, antes de qualquer coisa, marque quem é o seu desse teu sistema. Onde é que está o ponto? Exatamente, ó, é aqui o teu ponto fixo. É aqui o teu ponto fixo. Certo? Agora, pessoal, para vocês poderem resolver o torque de cada um desses caras, ó, você vai pegar uma caneta,
tá? Você vai segurar nessa caneta onde seria o teu ponto fixo e tu vai analisar o torque que cada um desses caras gera. Então tá aqui, ó, uma caneta segurando aqui no ponto. Esse peso gera torque em qual sentido? Horário ou anti-horário? Ó, isso mesmo, ó. Se ele faz força aqui, ó, esse cara faz torque anti-horário. Então, ó, se torque anti-horário tem que ser igual ao horário, nesse anti-horário vai aparecer o torque do nosso peso que a gente não sabe. Torque de P, beleza? No anti-horário vai aparecer o torque de P. Beleza, o T faz torque horário ou anti-horário? Cuidado, ó, o T é bem em cima. Exatamente, quando tu faz a força bem em cima, tu não vai gerar torque. É a mesma coisa que eu tentar abrir essa porta aqui, ó, e eu fazer a força aqui na dobradiça. É bem o ponto fixo dela. A força que tu exerce bem em cima do ponto fixo não gera torque. Então, ó, esse T aqui descarta, ele não gera torque. Agora, e a força de 50 newtons gera torque igualzinho ao horário? Geralmente vai ser um horário e um anti-horário, mas a gente vai ver que dá para aplicar. Então aqui, ó, no horário você vai ter o torque da força de 50 newtons, torque do 50 newtons. Ok, pessoal, nós sabemos que torque é força vezes distância. Então como é que vai ficar o torque da força de 50 newtons? 50, que é a força, com qual distância? No 1. Por quê? Ó, a ideia é, sempre que tu for fazer a distância, tu tem que fazer a distância da força que tu está estudando até o ponto fixo, que é o teu ponto de referência. Não é simplesmente o tamanho da barra, é a distância dela até o ponto fixo. Vocês conseguem ver que essa distância vai ser 1 metro? Ó, a barra tem 4 metros. Se essa força está bem no meio, isso aqui é 2 metros. Se isso aqui é 2 metros, aqui ó, tem 1 metro para um lado e para o outro lado tem que ter quanto? 1 metro também. Isso vocês vão fazer direto. Vocês vão pegar o teu sistema, vão representar as forças, vão definir o ponto fixo e para cada força haverá uma distância dela até o ponto. Ó, o torque da força de 50 newton é 50, que é o valor da força, vezes a distância dela até o ponto fixo. O torque da força P vai ser P, que é o valor da força, que eu não conheço, vezes a distância dele até o ponto fixo. A distância também é 1. Então, pessoal, nós encontramos, por consequente, P, que é o peso que nós temos, é 50 newton. Então, primeiro, o valor do contrapeso. O contrapeso é um peso de 50 newtons ou 5 kg, tá, pessoal? Ok? E quando que tem que ser a tração? Ó, sempre que você termina o teu torque, você encontra uma das forças. E quando tu retorna para a tua condição inicial, se você conhece uma das forças, tu acaba encontrando a outra. Ó, se P é igual a 50, isso quer dizer que T será 100. Cara, se você acertou com uma regra de 3, você fez uma regra de 3 de proporção inversa. Fez uma regra de inversa. É justamente... Porque na verdade, quando você fala assim, ó, força vezes distância, dá certo. Só que tem que tomar cuidado. É legal você saber fazer pela regra de 3, é ótimo, é maravilhoso. Mas o próximo problema que eu vou colocar vai ter 2 blocos. E aí, peraí. Então aqui, ó, esse torque terá que ser 100 mil. Fechou? Pessoal, guardaram qual que é a ordem? Qual que é a ordem das coisas que a gente tem que fazer aqui, ó? Primeiro, forças para cima igual a forças para baixo. Se tiver força para direita, igual a força para esquerda. Uma igualdade que é esse cara. Segundo estágio você vai determinar o ponto fixo primeiro e ver qual que é o sentido do torque de cada uma delas. Algumas vão estar categorizadas no torque do horário e outras vão estar categorizadas no torque do anti-horário. Beleza, encontrou qual que é o sentido do torque, vai lá, torque horário igual a torque anti-horário. E um outro detalhe, toda vez que tu for substituir torque, força vezes distância, cuidado com a distância. É a distância que pulou do teu problema, beleza? Então, pessoal, para nós encerrarmos essa nossa aula, eu vou colocar mais um caso. Ok? Perdão. É que, ó, você tem que pensar que torque é força vezes distância. Uma força aqui, ó, é 50 newtons, tá? E a distância dela até o é 1. A outra força lá, que é o torque da força P, o valor da força é P, e a distância dela até o teu é 1 também, tá? Então é sempre a distância até o ponto fixo, tá? A barra tem um certo tamanho. Você até usa esse tamanho para poder pular as distâncias e tudo mais. Mas é sempre a força até o trabalhando, beleza? Então, pra gente encerrar então, galera, último exemplo. Oi? Ah, por que a tração deu 100? Porque, ó, a tração, você montou aqui a primeira equação. Ó, você viu que forças para baixo seria igual a força para cima, esse cara aqui. E aí, quando tu encontrou o peso, tu retornar aqui, sabendo que esse cara é 50, beleza?
Tá? Então, ó, galerinha, nosso último caso aí para encerrar essa semana aí. Não precisa se esquentar com tarefas também, tá? Então, ó, vamos pensar que você tem aqui uma tábua, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, vamos supor que isso aqui não é necessariamente uma tábua, é um negócio leve, tá? Isso aqui é um negócio leve. Então, essa estrutura que eu tenho aqui, ó, ela tem um peso, mas esse peso é desprezível, tá? Então é um peso relevante. E aí, você tem dois pontos de apoio. Um ponto de apoio A, um ponto de apoio B. Essa estrutura aqui possui um tamanho que vale, sei lá, eu vou colocar, sei lá, 8 metros. 8 metros de tamanho, esse carinha aqui dá. E aí, galera, eu vou colocar uma barra, em cima dessa barra, um bloco, e aqui eu irei colocar outro bloco. Ok. Pessoal, esses blocos aqui, eu vou colocar direto o valor do peso deles, tá? Eu poderia colocar a massa, assim, tá? Mas vamos lá, que a gente tá com o nosso tempo curto. Ó, o peso desse carinha aqui, vamos supor que seja de 20 mil. E que ele se encontre a uma distância aqui, ó, de 2 metros com relação a A. E o outro cara aqui é 40 newton. E ele se encontra a uma distância aqui que é de 4 metros com relação ao A também, certo? Aí, galera, eu pergunto pra vocês, A e B são pontos de apoio. Então eles vão fazer força pra onde? Cima, eles têm que sustentar esse teu sistema. Se fizer força pra baixo, todo mundo cai. A e o B, né? A e B. Então, ó, em B haverá uma força de apoio que eu vou chamar de FB e em A haverá uma força de apoio que eu irei chamar de FA. Exatamente, seriam como se fosse força normal, força de apoio, certo? Ok, a minha pergunta é a seguinte: quanto vale cada uma dessas forças? O que eu faço primeiro? Isso aí, ó. O que a gente vai fazer primeiro, pessoal? O que faz primeiro? Ok? Perfeito. Então, ó, primeiro você olha no teu sistema quem está atuando com força para cima e quem está atuando com força para baixo. E você faz uma igualdade. Ó, para cima tu tem o A, para cima tu tem o B, para baixo tu tem o peso desse cara aqui e para baixo tu tem esse cara que é 40 newton. Então eu vou escrever aqui, já que forças para cima precisam ser iguais às forças para baixo. Simples assim. O que eu posso dizer então? FA mais FB são as duas forças para cima, igual a 20 mais 40 para baixo. Consequentemente, eu tenho aqui FA mais FB igual a 6. Perfeito. E agora, o que eu faço para continuar a encontrar as forças? Isso, a gente faz a questão do torque. Mas antes de começar o torque, eu tenho que definir um ponto central. Não, ponto fixo. Exatamente. É o ponto fixo. Galera, onde que a gente quer colocar esse fixo? Gente, a gente pode escolher o lugar, isso é um detalhe. Se você quiser, você pode pensar que o ponto é em A, se quiser, você pode B. Se você quiser, o ponto fixo pode ser em cima de um bloco, porque na verdade ele é qualquer ponto, tá? Mas vamos escolher um ponto fixo óbvio. Qual que é o ponto que a gente vai escolher? B? Pode ser. Eu não escolheria B. Sabe por quê? No meio? Ó, o problema é o seguinte, cara. Se você escolher o meio, FA vai gerar torque. FB gerar torque também. O ideal é você escolher um ponto fixo que seja real, onde realmente tem um ponto de aplicação, que seria o ponto A ou o ponto B. Eu escolheria o ponto A, por uma única razão. Ó, você não vai ter que depois calcular a força vezes distância. Você não está vendo que as únicas, para o ponto A, a gente conhece, ó, do 20 até o A, eu sei distância. Do 40 até o A, eu sei distância. Do B até o A, eu sei a distância. Então o A é o mais fácil de a gente escolher. Como sabe a distância até o A? Claro, se você escolher em B, vai ter que pensar assim, do 20 até o B, tem 2 aqui, então é 6 aqui, entendeu? Até dá pra você fazer. Mas o A trabalha. Vou pegar aqui, ó, o A será o nosso PF, certo? Definir um ponto fixo. O que eu tenho que fazer agora? Descobrir quem faz torque horário e quem faz anti-horário. Então, ó, você vai fazer o seguinte, a barra vai ser a tua caneta, tu vai segurar ela no A, e aí, o 20, horário. O 40, horário. O FB e o A. O A não faz torque porque é bem em cima do ponto. Então, 20, horário. 40 é horário. FB é anti-horário. E o A, zero. Então, pessoal, se eu sei que o torque horário é igual ao torque anti-horário, eu vou guardar aqui o seguinte. Quem faz torque horário são aquelas duas forças, a de 40 newtons e a de 20 newtons. Então vamos calcular o torque de cada uma delas. Como é que fica o torque da força de 40 newtons? Isso mesmo, o torque da força de 40 newtons. Fica como? 40 vezes 6 vezes 4. É sempre a força com a distância dela até o teu ponto fixo. O torque da força de 40 newtons, 40 vezes 4. O torque da força de 20 newtons. Beleza. Torque da força do cara de 20 newtons. 20 vezes 2. 20 é a força
a distância até o ponto fixo é 2. Então, no horário tinha a força de 20 newtons e a 40 newtons. E no anti-horário, como é que fica? No anti-horário. Quem faz torque anti-horário? FB é a força, qual que é a distância dela até 8. Então aqui, FB vezes 8, certo? Galerinha, pra gente encerrar então os nossos trabalhos. 40 vezes 4 dá 160. 20 vezes 2 vai dar 40, sendo igual a FB vezes 8. 160 com 40 dá 200, igual a FB vezes 8. Joga o 8 dividido. 200 por 8, pessoal. Esse cara vai dar quanto? Se fosse 200 por 4, dava 50. Por 8 vai dar 25. FB vale 25 newton. Tá? Perfeito. Se FB vale 25, quanto tem que valer o FA? 30. Exatamente. Se você sabe que esse cara vale 25, está faltando 35 para chegar no 60. Então FA, 35 newton. Beleza? Galera, na nossa aula da semana que vem, eu vou trazer já desenhado para vocês, pelo menos uns 4 ou 5 casos diferentes, para a gente anexar no nosso caderno, e aí a gente faz em sequência já tudo, para vocês pegarem as manhas dessa situação, tá? Cara, uma coisa que é bem importante quando você está resolvendo um problema de física, é você pensar, o que eu faço em cada estágio? O que eu faço como na hora de resolver? Não é que tudo você vai fazer exatamente da mesma forma, mas é importante você se organizar na hora de desenvolver, beleza? Pessoal, finalizando nosso trabalho da semana, continuamos na semana que vem. Essa aula aqui de hoje, ainda hoje, fim de tarde, sai lá no YouTube, beleza? Fechou? É nóis? É nóis. É nóis.